Olá, meus queridos, tudo bem? Chegamos a mais uma semana de atividades online de matemática e hoje continuaremos o assunto sobre os polígonos, porém, continuaremos com a ênfase sobre os triângulos. Na aula passada eu falei que eles são muito importantes na geometria e hoje vamos ver um pouquinho dessa importância, tá ok? Vem comigo para a aula. Então, para começar nesse vídeo, vamos iniciar falando sobre algumas coisas que temos de importante entre os triângulos, tá bom? A primeira delas é que sempre que eu somar dois lados de um triângulo, isso vai ser maior do que o outro lado. Como assim? Pensa aí, um triângulo não tem três lados. Se você pegar dois, juntar e somar, ele tem que dar mais do que o outro. Nunca pode ser menos e nem igual. Por exemplo, não dá para eu construir um triângulo com os lados iguais a 1, 2 e 3. Porque se eu somar 1 e 2, vai ser igual a 3. Não foi maior. Entendeu? Se um triângulo tem três lados e eu pego dois desses lados, somo, tem que ser maior do que o terceiro. E se eu pegar aí 1, 2 e somar, só vai dar 3, não vai ser maior. Então não dá para construir esse triângulo. Quando eu falo não dá para construir, é que se você fizer uma reta com esse tamanho, 1 centímetro, outra de 2 centímetros, quando você vier com a reta de 3 centímetros, ou ela não vai tocar na ponta das duas outras retas, ou vai ficar sobrando. Ou uma coisa ou outra. Não dá para fechar o triângulo certinho, exatamente. Entendeu? Então, por isso, essa é uma relação muito importante de triângulo. Sempre que alguém falar dos lados de um triângulo aleatório mesmo, você pensa nisso. Se eu somar os dois menores, dá maior do que o maior? Tipo, 1, 2 e 4. Tem como fazer? Não tem, porque se eu somar 1 mais 2 dá 3. Vai ser menor do que o outro lado, que seria 4. Então teria que ser 2, 2 e 3. Aí sim, porque se eu somar 2 mais 2 dá 4, foi maior do que o 3. Entendeu? Deu para entender, né? Essa é uma condição de existência do triângulo. Agora outra é que se eu somar um triângulo, a gente já viu, né? Tem três ângulos. Triângulo, tem três ângulos. E se eu somar os três ângulos internos desse triângulo, sempre a soma vai ser igual a 180 graus. Por exemplo, se um triângulo ele possui dois ângulos iguais a 45, ou seja, o triângulo tem três ângulos, né? E dois ângulos são iguais a 45. Aí a gente vai ver. 45 com 45 dá 90. 90 para chegar em 180, falta quanto? Falta mais 90. Então quer dizer que o terceiro ângulo desse triângulo tem que ser 90 graus, certo? Sempre que eu somar os três, tem que dar 180. Nem mais e nem menos. Nem um minuto, nem um segundo de ângulo a mais nem a menos. Tem que ser igual a 180. Tá ok? E a terceira relação importante do triângulo é que sempre o lado maior do triângulo ele vai ficar oposto, ou seja, vai ficar de frente ao maior ângulo. Tá ok? Então, para a gente continuar a ver como um triângulo ele é importante, tem uma seção do nosso livro, né? Vocês infelizmente não deu tempo de receber, mas ela fala sobre triângulo, um polígono fantástico, tá? Para vocês verem como ele é importante. Então vamos ver o que é que fala um pouquinho nessa seção. O triângulo ele é considerado o mais simples de todos os polígonos, né? Por quê? Porque ele apresenta a menor quantidade de lados, 3, e a menor quantidade de ângulos internos, né? 3 também. Contudo, por trás dessa simplicidade, existe uma das propriedades mais importantes da geometria, a rigidez geométrica. O que seria rigidez geométrica? Rigidez geométrica é a propriedade que os triângulos têm de não se deformarem, o que não acontece com os demais polígonos. Como assim deformar? Vamos ver. Então temos aí um triângulo, tá? Imagine que você pegou três palitos
e coloa as pontas deles, tá bom? Aí agora imagine que você vai pegar ele e tentar mexer nele, depois de colar das pontas. Não vale soltar, tá bom? Mas depois de colar das pontas, ele vai mudar de forma? Não vai, não dá para soltar. Até porque se você mexer aí, o tamanho do lado vai aumentar ou vai diminuir. Você não consegue manter os palitos colados. Se você mexer, ele pode até descolar, mas mudar o formato ele não muda. O que não acontece com nenhuma outra forma geométrica. Por exemplo, um quadrado, tá? Quem aí já não pegou alguma coisa de forma quadrada e empurrou ela e ela acabou ficando bamba? Sabe por que ela fica bamba? Porque o quadrado ou retângulo ele não possui essa característica da rigidez. Ele muda. Veja aqui um exemplo, ó. Se você empurrar aquela parte de cima, ele continua os mesmos tamanhos dos lados, ele continua colado, tá? Como eu falei no exemplo anterior, se você colar os palitos, só que ele muda, ele consegue mudar a forma, ele não é rígido, ele não é fixo, tá? E isso acontece com todas as outras formas geométricas. Temos aqui um pentágono, tá? Uma figura de 5 lados. Se eu pegar aqui e tentar mexer com ele, também ele vai mudar a forma. Eu posso baixar aquele troço lá, ó. Ele continua com o tamanho original, só que ele se deforma, tá? Ele não é rígido, ele não é firme, igual o triângulo, tá? Vamos ver alguns exemplos disso no nosso cotidiano, tá? Por exemplo, se você, não sei se a sua casa é forrada ou não, se ela não for forrada, pode olhar para o telhado e ver que na formação do telhado, tá? Ou seja, na parte que segura o telhado, são triângulos. Por que isso? Por causa da rigidez geométrica, tá? Por que não faz um telhado quadrado? Porque ele pode desmoronar. Quando o peso das telhas fosse para cima deles, ele não ia ser rígido o suficiente para aguentar e poderia cair. Por isso que o telhado é feito na forma triangular, tá bom? Outro exemplo, temos agora aqui uma ponte. Observem aí, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma ponte bastante grande, tá? Só que na estrutura de pontes assim, sempre existem triângulos. Triângulos de ferro, de concreto, certo? Para sustentar melhor as pontes, tá bom? Por que triângulos? Justamente por conta da rigidez geométrica, tá bom? Então, só para a gente finalizar, temos aí a Torre Eiffel, né? A torre famosa lá de Londres, né? Não é de Londres? Se você falou então tá errado. Isso aí é em Paris, na França, tá bom? Não estou falando do formato dela meio triangular, que vocês podem até imaginar o formato triangular. Mas observem vocês, se olhar minuciosamente, que na estrutura dela, em cada parte dessa que sobe, tem vários entrelaçamentos, né, de ferro que formam triângulos. Isso não foi feito à toa, não foi feito para embelezar, porque senão eles poderiam colocar florzinha, coraçãozinho, essas coisas. Mas não, foi feito entrelaçamento formando triângulos. Por quê? Para sustentar essa torre e sustentar a sua obra de arte, feita aí por algum arquiteto ou engenheiro famoso, né, que fez essa obra de arte. Só que, com certeza, ele não era burro o suficiente de fazer uma torre dessa e ela cair. Por isso, o entrelaçamento na forma de triângulos. Tá ok? Então, pessoal, o triângulo é um polígono ultra importante para a geometria e até para a nossa vida. Vocês puderam ver aí alguns exemplos, né, do triângulo no nosso cotidiano. Às vezes ele passa muito despercebido, mas é uma forma geométrica muito importante. Então, a nossa aula sobre polígonos e sobre triângulos fica por aqui. Vocês já sabem, né? Tem uma atividade aqui no link da descrição do vídeo. E também eu vou colocar lá no nosso aplicativo
para quem não conseguir por aqui, pegar por lá, para vocês responderem a atividade, tá ok? No demais eu fico por aqui. Um grande abraço, um grande beijo, bons estudos para vocês, fiquem com Deus. Até mais.